Obrigado, vereador Daniel Santos. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Presidente, vereador Bortola, os colegas vereadores, eu diria que essa moção aqui é a moção do constrangimento, né? Eu me sinto constrangido, a gente tem que apresentar uma moção em repúdio a um projeto de lei tão pífio e ridículo quanto esse. E me surpreende o fato de que este projeto de lei, vereador Capitão Ramon, ele não foi protocolado na semana da operação. A apresentação desse projeto de lei foi no dia 30 de abril. E de lá para cá, esse projeto já está tramitando dentro da CCJL e outras comissões lá do Congresso Nacional, o que demonstra que essa bandidolatria que nós estamos vendo no nosso país não é pós-operação. Essa bandidolatria está enraizada na cultura de um segmento político muito grande que ainda tenta dominar o debate público. O vereador Daniel Santos trouxe aqui alguns dados, e eu quero ser mais específico, porque eu tenho aqui uma pesquisa, depois quem tiver interesse pode pesquisar na internet aí, da pesquisa Atlas Intel, que ouviu 1.089 pessoas que moram a nível de Brasil, e no município do Rio de Janeiro, 1.527 pessoas. A confiabilidade é de 95% dessa pesquisa, Atlas Intel. E o período de coleta foi 29 e 30 de outubro. Vejam só, dentre as perguntas, colegas vereadores, você aprova ou desaprova essa operação? No Brasil, 55% da população aprovou, 42% reprovou e 2,5% disseram não saber. Quando nós vamos para o município do Rio de Janeiro, essa aprovação, que era 55% no Brasil, salta para 62%. E a reprovação, que era de 42%, cai para 34%. Porque a tendência qual é? É natural. Quem está distante consegue opinar de uma maneira, entre aspas, mais fácil e com muito menos elementos do que quem está na ponta da linha, lá dentro da comunidade, e sofre com a intercorrência do crime organizado diariamente, acordando, anoitecendo, praticando crimes, delitos, furtos, assassinatos na porta da casa. É interessante que foi já mencionado aqui os especialistas de ar-condicionado, né? Pensa que esdrúxulo, colega Bortola, alguém dizer que uma pessoa armada com um fuzil, um AK-47, um 556, um 762, arma de guerra, arma que nós aprendemos a usar no Exército Brasileiro, essa pessoa pode ser combatida tranquilamente se você jogar uma calçada, um paralelepípedo. Aquela calçada lá da pavimentação comunitária. É isso aí. É só pegar uma pedra e você joga e você facilmente vai abater o bandido, o traficante, o segurança lá da boca de fumo, da facção, com uma pedra. É esse tipo de coisa que a gente está vendo ser defendido. E claro, né, o que se propõe esse projeto de lei aqui, projeto de lei 2040 de 2025, é justamente cercear, proibir o uso de aeronaves, detalhe, tripuláveis e não tripuláveis, ou seja, helicóptero não pode mais ingressar agora dentro da favela, dentro da comunidade. Só que o interessante é, a comunidade está implorando por socorro. As pessoas que moram lá não aguentam mais. Tem que depender da facção para tudo que vão fazer na sua vida. Tudo que elas vão fazer lá depende não do Estado, que inclusive deveria estar presente lá, mas nessas horas o Estado se furtou, mas precisa depender do crime organizado que domina aqueles lugares. É esse tipo de coisa que a polícia está combatendo de maneira heróica, e fica registrado aqui os nossos sentimentos, nossos pêsames pelos 4 policiais que foram mortos nessa operação, inclusive um deles com 40 dias de polícia civil, tinha um pouquinho mais de um mês só, mas não se furtou da obrigação e do compromisso, do juramento que fez quando tomou posse nesse cargo público, mas foi lá defender. Então, toda vez que alguém levanta um fuzil, uma arma, qualquer que seja, contra um agente de segurança pública, essa pessoa não está levantando uma arma contra o A, B ou C, está levantando uma arma contra toda a sociedade. E nós precisamos rechaçar esse tipo de comportamento. Para encaminhar minha fala, mais um dado aqui que me assusta, e deveria nos chamar a atenção também, colegas, é que as pessoas foram perguntadas, você acha que neste momento a criminalidade está melhorando ou piorando na sua cidade? A nível de Brasil, a resposta foi de 48% de que a criminalidade está piorando, vereadora Marisol. E 30% considerou que está melhorando, que está diminuindo o crime. Mas no Rio de Janeiro, dos 48% que acham que está piorando, salta para 83,8%. Praticamente 84% das pessoas que estão lá no Rio de Janeiro dizem o quê? A criminalidade tem piorado, e apenas 5,5% diz que aponta alguma melhora. Aqui está o verdadeiro Datafolha, o verdadeiro Ibope, que as pessoas não querem olhar. Meia dúzia de pessoas aí desprovidas de intelecto, de pessoas que não conseguem linkar o A mais o B e fazer o beabá, esse tipo de gente que está doutrinando
o pensamento popular, que está trabalhando dentro da cultura. Por isso que eu insisto, o nosso trabalho aqui dentro também é um trabalho de trabalhar contra a cultura, de fazer uma guerra contra a cultura, da bandidolatria, de fato, proteção ao maior inimigo, que é o criminoso, que está lá atentando contra a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, a família digna que mora dentro da comunidade. Por isso, votarei favorável, parabenizo o colega Iago por essa propositura. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador